Olá pessoal, no Física Desenhada de hoje iremos conhecer os estados físicos da matéria. Mas o que seria a matéria? Bom, já vimos no episódio anterior que os átomos são a menor parte das coisas que podemos ver, tocar e cheirar. E também sabemos que os átomos podem formar diferentes elementos químicos, que aparecem na tabela periódica. Mas o principal papel dos átomos é formar a matéria. A matéria é tudo que ocupa espaço e tem massa. Massa é a quantidade de matéria que existe em um corpo. No vídeo passado também vimos por que as coisas não conseguem atravessar paredes como os fantasmas, porque os elétrons de diferentes corpos se chocam, e como ímãs de polos iguais, eles se repelem. Portanto, é quase impossível colocar dois pedaços de matéria ocupando o mesmo lugar, utilizando a força dos nossos braços apenas. Isso só é possível através do processo de fusão nuclear, quando dois átomos são colocados muito próximos, formando um novo átomo e liberando uma quantidade de energia. A matéria também pode ser transformada. O homem é o maior ser vivo transformador da matéria. O nosso corpo consegue transformar a matéria dos alimentos em energia e na própria matéria que formam nossos ossos, músculos, cabelos, órgãos e pele. Mas também conseguimos construir centenas de objetos utilizando a matéria que podemos retirar da natureza, como a madeira que retiramos da floresta e transformamos em mesas, ou metais retirados do solo e são transformados em talheres, por exemplo. A natureza também pode transformar a matéria de uma substância em 4 principais formas, denominada os 4 estados físicos da matéria. Os principais estados físicos da matéria são o sólido, o líquido, o gás e o plasma. Há ainda outros estados, mas por enquanto vamos entender apenas esses 4. Antes de começar, temos que entender que uma substância pode mudar de estado físico quando fornecemos energia a esta substância a ponto de que suas partículas comecem a vibrar cada vez mais rápido. Esta energia fornecida e transmitida de um objeto a outro é denominada calor. Podemos transformar os estados físicos da matéria fornecendo ou retirando energia de um objeto. Assim temos a mudança de fase. E agora vamos apresentar os 4 estados físicos da matéria. O primeiro estado físico que vamos falar é o estado sólido. Os sólidos têm uma forma definida, ou seja, normalmente ele continuará da forma que é por muito tempo. Nos sólidos, os átomos ficam juntos, de forma organizada e geralmente formam figuras geométricas. Como vimos no Física Desenhada passado, os átomos possuem um núcleo com carga positiva e ao seu redor os elétrons com carga negativa, na eletrosfera. Acontece que quando um átomo ou molécula fica próximo ao outro, as cargas positivas do núcleo de ambos se repelem. No entanto, o núcleo de um atrai a eletrosfera de outro. Por isso, vários deles conseguem ficar juntos e formar a estrutura de um objeto sólido. E são centenas. Se pudéssemos enxergar as partículas de um objeto no estado sólido, poderíamos ver que elas estão quase paradas, mas não estão imóveis. Os sólidos podem ser quebradiços como um biscoito ou quase indestrutíveis como um diamante, ou ainda só conseguem permanecer na forma sólida em condições especiais, como é o caso do gelo, que só consegue ficar da forma sólida em lugares muito frios. Aliás, é o gelo derretido que vai nos apresentar o próximo estado físico, o estado líquido. Os líquidos apresentam a principal característica de não terem uma forma definida, ou seja, se colocarmos o líquido em um copo, ele ficará da forma de um copo. Se colocarmos em uma taça, ele ficará da mesma forma. Isto acontece porque no estado líquido, as suas partículas permanecem mais livres, podendo deslizar umas sobre as outras. Um líquido pode escoar com muito mais facilidade ou velocidade que outro. Essa característica é denominada viscosidade. Quanto mais viscoso é um líquido, menor é a sua velocidade de escoamento. O mel, por exemplo, é mais viscoso que a água. Aliás, a água é o líquido mais importante para os seres vivos, e o único metal que é líquido na temperatura ambiente é o mercúrio. Agora vamos imaginar que a água do gelo derretido comece a receber bastante energia. Energia suficiente a ponto de suas moléculas vibrarem e começarem a se desprender das outras, ficando livres a ponto de saírem voando por aí. E assim chegamos ao estado gasoso. Os gases têm a característica de não terem forma e se espalharem até ocupar o espaço onde estão contidos. É por isso que da sala sentimos o cheiro do bolo vindo da cozinha da vovó. E por último, temos o quarto estado físico da matéria, o plasma. O plasma é um estado físico bastante interessante. Basicamente, é um gás que pode conduzir corrente elétrica. Uma substância atinge este estado quando lhe é fornecida uma quantidade de energia suficiente para que seu átomo fique muito agitado, a ponto de que alguns dos seus elétrons fiquem soltos e possam conduzir corrente elétrica. Plasmas também podem sofrer efeito de atração e repulsão do magnetismo.
As estrelas e os raios das tempestades são feitos de plasma, inclusive o Sol, as lâmpadas fluorescentes e a tela plana da TV de plasma, e também a aurora, um fenômeno que ocorre nas áreas polares do nosso planeta. A depender da substância, precisamos fornecer mais ou menos calor para que ela mude seu estado físico. Por exemplo, precisamos apenas do calor das nossas mãos para transformar a água do estado sólido para o estado líquido, que dá cerca de 35 graus Celsius, que é a temperatura do nosso corpo. Quando seguramos uma vela de parafina, ela não derrete nas nossas mãos. Ela começa a derreter apenas se acendermos o seu pavio, que dá aproximadamente 55 graus Celsius. Enquanto que um pedaço de pedra precisa de muito mais calor para derreter, que é cerca de 1000 graus Celsius. É o processo que ocorre dentro de um vulcão e no centro da Terra para formar o magma, que nada mais é do que rochas e metais e outras substâncias derretidas no estado líquido. E para finalizar e entender tudo que vimos hoje, precisamos apresentar alguns conceitos chamados de transição de fases: o ponto de solidificação, o ponto de fusão, o ponto de vaporização, o ponto de condensação e o ponto de ionização. O ponto de solidificação é a temperatura onde a substância muda do estado líquido para o estado sólido. O ponto de fusão é a temperatura que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. É o contrário do ponto de solidificação. O ponto de vaporização é a temperatura em que uma substância muda do estado líquido para o estado gasoso. E o ponto de condensação é a temperatura onde uma substância muda do estado gasoso para o estado líquido, sendo o contrário do ponto de vaporização. E o ponto de ionização, que é a temperatura onde uma substância muda do gás para o plasma. Existem outros pontos de transição de fases, mas esses foram os mais importantes para o episódio de hoje. E aqui termina mais um episódio do Física Desenhada. Fiquem ligados que a qualquer momento voltaremos. Até a próxima!